Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Se você está nos assistindo ao vivo, hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2023, 5 horas da tarde, 5 e 1 agora. E estamos começando mais um episódio, mais uma aula do curso de Canudos, um curso de 4 aulas. Hoje eu vou perguntar para o Pedro, será que vai ser só 4 aulas mesmo? Vamos ver o que ele vai nos dizer. A terceira aula, então, do curso 2023 sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, que tanto fala a nós aqui do canal Paz e Bem. A aula de hoje é a loucura e o comunismo do conselheiro. O que será que nós vamos tratar no dia de hoje? Mais uma aula maravilhosa, fantástica, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Se você chegou agora, se inscreve no canal, a gente vai crescendo aos pouquinhos, a gente vai crescendo, vai ampliando, não porque tenhamos qualquer vocação para um crescimento no espírito do capitalismo, crescer para conquistar. Não, não é isso. A gente quer só ampliar a nossa construção de rede e de comunidade, até porque mais gente não quer dizer, ao contrário do que costuma acontecer no YouTube, mais receita. Não mesmo. A gente não tem nem superchat, nem membro, nem Pix, nem nada. A gente tem um programa simples de assinatura apenas para nos ajudar a manter o canal, nossos estagiários que ajudam. A gente tem programação de manhã, de tarde, de noite, todos os dias aqui no canal Paz e Bem. Incrível isso. Incrível, realmente. Então, chega mais. Fique junto de nós aqui. Pedro Lima Vasconcelos, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Estamos aí. Estamos aí. Esse curso vai ter 4 aulas? Eu vi a sua provocação, eu ouvi. Sim, vamos ficar nas 4, Então, tá porque bom. os textos sagrados nos aguardam, né? Pois é, precisamos voltar. Nós voltaremos assim que encerrarmos esse curso, com as 4 aulas, a gente toma o textos sagrados na história toda segunda-feira, a nossa jornada através da história e dos textos sagrados. Pedro, vou saudar quem vai chegando aqui para a nossa aula. Ela, tua mana, Maria de Fátima Lima Vasconcelos. Eu vou fechar. Você está ouvindo um ruído? Está tendo algum problema de microfonia? Não sei. Vocês estão ouvindo aí, gente? Se for só eu que estou ouvindo, não tem problema nenhum. Eu estou ouvindo um ruído de uma microfonia. Me avisem aqui se estão ouvindo ou não. Se estiverem ouvindo também, ficam incomodados, eu fecho o Pedro enquanto estiver falando e vice-versa. Senão, ficamos assim. Me avisem. Então, Maria de Fátima está aqui. Aparecida Menezes, mandando boa tarde dela. Excelente semana para toda a comunidade. Presente nesta aula, em todas as que vierem neste canal. Assim, incomodando. Eu vou fechar então. Eu abro assim que tá ouvindo. Então, tá bom. Obrigado, gente, pela dica. Eu deixo o Pedro, o som dele fechado, e na sequência abro o meu. Antônio Inácio Greco me mandou umas mensagens um pouco antes de começar nosso programa aqui, e aí não tive tempo de dar conta de tudo, porque exatamente entramos no ar. Mas ele que fala com a gente lá de Santos, nosso escriba, dizendo que a PM do Tarcísio insiste em afastar a paz e o bem. Agora à tarde, então, nesta segunda-feira, dia 21, à tarde, segunda-feira, 21 de agosto, porque, sei lá, né? Pode ser que tenha gente que assista esse programa em 2025, 26, então... Nesta tarde, quero dizer, 21 de agosto de 2023, a polícia, a PM de Tarcísio, o governador de São Paulo, cercou 5 bairros nos morros e da periferia, mataram, feriram e não deixam ninguém se aproximar, sem motivo algum, segundo Antônio Inácio Greco. A gente vai assistindo especialmente no Brasil inteiro, mas especialmente em São Paulo, Rio e Bahia, um massacre atrás do outro, né, dos pretos pobres deste país. Beto Silva chegando agora. Boa tarde, Dilma, como ele diz. Mauro, Pedro, Eduardo e comunidade. Dedo no gostei, compartilhem, apoiem os canais inscrevendo-se. Se puder, seja membro ou membro. No nosso caso aqui não tem membresia, mas você pode nos apoiar. O nosso programa de assinatura está na descrição do vídeo aqui. Pedro Selmar 100, tivemos juntos hoje. Acho que foi hoje lá no, né, Pedro, no Fórum Café.
Paz e bem a todas as pessoas que acompanham essa transmissão sobre o Belo Monte, um dia após o título inédito das espanholas na Copa do Mundo Feminina, de Ronda Alta, Rio Grande do Sul, Everaldo Paixão. Esse horizonte usa um tom de paz. Manuel de Barros, amor se apura com o tempo. Drummond de Andrade. Maria Paula Leal chega aqui com a gente. Sim, tá todo mundo dizendo que estava ouvindo o Arranhão mesmo, então fizemos bem de fechar. O Fernando Antônio Rezende falando de Brasília. Está aqui os jovens de Maceté, estão acompanhando a gente nesse curso aí. Boa tarde a todos os amigos. As elites sempre usaram o fantasma do comunismo para impedir os direitos da população pobre do país. Laculte, direto de Petrolina, Pernambuco. Pedro, estamos aí, então, a comunidade, a sala de aula reunida para te ouvir. Eu vou abrir seu som e fechar o meu agora. Então, vamos lá. Eu completo aqui, Mauro, se você me permite, algumas saudações, né? O nosso Eduardo Henrique entrou, minha sogra aqui entrou. Pois é, então, saudação para todo mundo. Boa tarde. E o Carlos Garcia Ribeiro, olha aí. Agora não está fazendo barulho, que bom. Então, mais gente. Heloísa Bortoli também. Josilene da Rocha Galdino, mais gente entrando aí. Angelita Mafra, sogra de Pedro. Angelita, que alegria. Que alegria, né? Lançamento do livro da filha, do genro, e depois outro do genro. Foi um sucesso o lançamento na segunda-feira passada, né, Pedro? Foi sim. Foi um momento muito, muito aprazível, muito gostoso de encontrar as pessoas conhecidas, especialmente do Toro, e vamos tratar em algum momento... Angelita foi lá? Sim, Angelita... como não? Ela é revisora, ela é revisora aqui do texto, puxa vida. E saudação especial... Desculpa. Não, só uma saudação especial ao nosso pároco aqui, pároco do canal Paz e Bem, Eduardo Henrique. Logo, logo ele volta aqui para ancorar as transmissões. Fala, Pedro, desculpa. Não, nada. Dizer que Angelita, além de uma presença que incentiva, que anima, que apoia, ela pegou no trabalho pesado de fazer a revisão minuciosa, cuidadosa de um e de outro livro. Então, um beijo para minha sogra e muito obrigado pelo apoio, pelo ânimo que ela nos comunica sempre. E de um dos livros que a gente pôde lançar, e a gente vai tratar um pouquinho na nossa reflexão de hoje. O laudo trincado e o resgate de uma cabeça. Não sei se as pessoas, quando se achegaram ali ao vídeo, estranharam a imagem que o ilustra, uma imagem macabra, né, Mauro? A imagem de um laboratório. Um laboratório que pertenceu a um dos médicos famosos do Brasil na virada do século XIX para o século XX, do qual a gente terá que tratar, né, ao longo aqui da nossa reflexão de hoje, o médico Nina Rodrigues. Né? E eu quis começar a nossa reflexão de hoje com essa pleiade, com esse conjunto de crânios, para fazer eco à mensagem que o nosso escriba Antônio Inácio Greco nos comunica, né? Nos apresenta um quadro que se repete, né? Mortos e mais mortos. Neste caso, desta cena, não se trata de um conjunto de pessoas cujos crânios estão reunidos aí por obra de um massacre. Mas não há dúvidas, né, de que boa parte desses crânios aí presentes é de gente pobre, é de gente periférica, é de gente discriminada pelos poderes e maltratada, né, e o destino que essas cabeças acabam tendo é este, né, um depósito, como mostra esta foto do laboratório da Faculdade de Medicina de Salvador, né, no início do século XX, em algum momento da virada do século XIX para o XX,
né, o laboratório deste médico, Nina Rodrigues. Este crânio, Mauro, mais enegrecido no alto, parece que há como se houvesse ali alguma mecha de cabelo, né, se diz que seria o crânio atribuído a Antônio Conselheiro. O crânio que seria o de Antônio Conselheiro. Bem, a nossa conversa de hoje, ela pretende nos mostrar como é que, no caso do Conselheiro, chegamos a este cenário. Agora, o itinerário que nos leva a este desfecho, né, da cabeça de um cabeça sendo cortada para ser submetida a um exame médico, né, este percurso nos ajuda a entender muita coisa, né, do que acontece, inclusive, nos dias de hoje. Mauro, eu tentei me recordar, mas não consegui. Eu procurei aqui no Instagram, não sei exatamente onde me apareceu isso, mas é possível que você ou o pessoal que nos acompanha tenha visto um desses memes, uma dessas tiradas piadísticas que tem circulado pelas redes. E o teor dessa mensagem era basicamente o seguinte: 3 coisas que os bolsonaristas não conseguem responder. Primeira, o que Lula roubou? Segunda, eu não me lembro qual foi a pergunta. Terceiro, o que é comunismo? Então, fala-se o tempo todo, Lula ladrão, não sei o quê, comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela, mas quando você chega e pergunta, mas o que é isso? O que é esse tal de comunismo? Ninguém sabe. Né? E aí o que eu queria dizer, com isso, introduzindo-me mais diretamente no tema que nos interessa, é que este não saber sobre algo que se vocifera, você é comunista, isso é comunismo, eu não sei mais o quê, isto não é uma novidade destes tempos obscuros bolsonaristas, ou em que a extrema-direita tem dado as cartas assim, de maneira tão livre, né, tão solta, tão agressiva, tão contundente. Já nos primeiros tempos em que esse termo apareceu no Brasil, o comunismo, né, não se sabia direito. Até porque, quando ele surgiu lá na Europa, né, vamos lembrar do manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, que foi publicado em 1848, eles começam dizendo, né, que um fantasma assombra a Europa, o comunismo. Ou seja, essa ideia de comunismo ela já circulava, ela já tirava o sono, ela já incomodava, dizem os dois autores, a Europa toda, mas como fantasma, né, como algo pouco sabido, pouco entendido, né? Mas nem por isso deixava de produzir calafrios, horrores, temores, pavores de toda ordem. Bem, isso em 1848. Não vai demorar muito, então esse é o primeiro ponto que eu queria comentar aqui com vocês. A chegada deste termo, desse significante comunismo, ele se dá no Brasil na segunda metade do século XIX. Então, a partir dos anos 1860, por aí, nós vamos encontrar, né, as primeiras referências conhecidas, né, a este termo nesse tom do alarme, do alarde, do pavor, do pânico. Né? Eu queria trazer aqui, Mauro, se você me permite, algumas referências de nomes bem conhecidos nossos, outros nem tanto. Você mencionou, Pedro, a referência ao Manifesto Comunista de 1848. Sim. Não tinha rede social, não tinha internet naquela época, mas 20 anos depois já estava chegando aqui no Brasil o fantasma do comunismo. Impressionante. Exatamente. Velocidade. Exatamente. Muito rápido. E no mesmo tom, fantasma. Fantasma, alguma coisa que assusta,
alguma coisa que apavora, alguma coisa que, enfim, nossa, né? É bom lembrar que essas ideias chegavam aqui, né? A gente já comentou em alguma oportunidade, né, Mauro? O general Abreu e Lima, que escreveu o primeiro livro sobre o socialismo, né, em continente americano. Mas, enfim, isso é outra conversa. Mas a coisa chega, e chega produzindo pânico. Agora, veja, Mauro, a segunda metade do século XIX, ela representa um rearranjo na estrutura geral da sociedade brasileira, principalmente por conta de dois acontecimentos. Um é a chamada Lei de Terras, que vai instituir propriamente o que a gente chama de propriedade privada no Brasil. Porque antes, as terras pertenciam à coroa portuguesa ou à coroa brasileira, depois de 1822, e essas terras eram distribuídas a gosto dos senhores. Mas, talvez a gente já tenha comentado isso aqui em alguma oportunidade. A partir de 1850, a coisa muda de figura. Vai poder ter terra quem tiver dinheiro para poder adquiri-las. Para poder adquiri-la, a terra. E isso, essa determinação, ela acontece, Mauro, em função de um outro dado. Por isso que são dois acontecimentos. É a suspensão do tráfico negreiro. Finalmente, o Brasil decide levar a sério as determinações vindas da Inglaterra de que o tráfico tem que ser suprimido. Ora, com a suspensão do tráfico, é uma questão de tempo que a abolição venha a acontecer. Porque se você não tem mão de obra para poder renovar, mais cedo ou mais tarde vai acabar a instituição da escravidão. É claro que os proprietários de gente escravizada vão fazer o possível para postergar este movimento o quanto for possível. Então, a gente vai ter fazendas na região do Vale do Paraíba, né, no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, fazendas que serão dedicadas, Mauro, não ao plantio do café, que era a grande riqueza na época, mas eram fazendas destinadas à reprodução interna da mão de obra escrava, né? No sentido de você prover essa mão de obra no maior número de anos possíveis. Só que, bem... Já que não pode continuar traficando, produzamos os escravos aqui. Exatamente. Vamos procriar, vamos fazer procriar, né? O quanto mais seja possível. Bem, mas veja, Mauro, justamente os movimentos abolicionistas, eles vão fazer suas iniciativas, seus encaminhamentos, suas articulações, começando por aquilo que lá em 1871 será a chamada Lei do Ventre Livre. Ou seja, você tem um corte justamente nessa trama de perpetuação da escravidão pela via da reprodução em massa, né, de crianças que pudessem ainda ser tidas legalmente como cativas. Bem, Mauro, a Lei do Ventre Livre ela será aprovada em 1871. Em 1867, portanto, 4 anos antes, uma figura muito conhecida, se dirige ao imperador Pedro II, dizendo que qualquer movimento que significasse abolir a escravidão por meios artificiais, o que são os meios artificiais? São leis. Qualquer tipo de lei. Ou, em outras palavras, se a escravidão encontrasse um destino que não fosse o natural, ou seja, quando não mais houvesse pessoas para serem escravizadas, isto colocaria em risco os interesses dos proprietários e os negócios que, dependentes da escravidão, eram tocados por esses proprietários.
qualquer medida nesse sentido representaria algo muito mais grave que o cativeiro da carne humana. Indicaria o risco do desmoronamento das instituições alicerçadas nesta ordem social, baseada na escravidão. Continua este notório senhor. O risco é civilizatório. E numa carta ao imperador, este fulano diz o seguinte: a mesma monarquia pode ser varrida para o canto entre o cisco das ideias estreitas e obsoletas. A liberdade e a propriedade, leia-se, da terra e da gente cativa, estas duas fibras sociais cairão já em desuso ante os sonhos do comunismo. Fecha aspas. Quem assina essa pérola, Mauro, quem nos acompanha, é ninguém menos que José de Alencar. Uhum. O grande romancista. Pois é. Ou seja, a abolição, os movimentos abolicionistas são expressões de comunismo. Eu estou pegando alguns fragmentos para a gente ver o ambiente em que, no fim das contas, o nosso Antônio Conselheiro será também estigmatizado como comunista. Mauro, em 1848, foi o Manifesto do Partido Comunista. Em 1871, a gente teve a tal da Comuna de Paris, né, que por um certo tempo, por algumas semanas ali, tomou a cidade e ensaiou, né, uma forma libertária de gestão, né, da cidade. Logo, isso também produziu pânico, logo isso foi sufocado. E aí, meu caro, também os ecos da Comuna de Paris e do pânico quanto a ela chegaram aqui. Uhum. Para você ver a quantas a coisa chegou, o volume, a intensidade do horror, né? Um parlamentar baiano, neste mesmo ano de 1871, encontrou marcas de comunismo no relatório anual apresentado como prestação de contas pelo diretor do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, uma figura chamada Benjamin Constant. Todo mundo já ouviu falar. É um dos líderes da proclamação da República alguns anos depois. Sabe o que foi a marca de comunismo encontrada nesse relatório, Mauro? Foi que o Benjamin Constant, no relatório, apresentou-se como alguém que defende o direito dos cegos à educação completa. Isso é comunismo. Direito dos cegos, né? Ele era o diretor do Instituto Imperial dos Meninos Cegos. E ele pleiteava uma educação completa para a molecada. Isso é coisa de comunista. Isso é óbvio. Óbvio. Né? O próprio gabinete do Visconde do Rio Branco, que vai aprovar a lei do ventre livre, ele só o fará na medida em que ele consinta em assinar também um manifesto contra a Comuna de Paris. Foi a moeda de troca ali para que a lei do ventre livre pudesse ser finalmente sancionada. Em 1884, estou pulando aqui anos para a gente chegar mais perto do que nos interessa. Um senador baiano, Mauro, chamado Manuel Pinto de Souza Dantas, apresentou um projeto que ficou conhecido justamente com esse nome, Projeto Dantas, que previa uma série de medidas que deveriam acompanhar a abolição da escravidão, sem indenização aos proprietários. Entre essas medidas, o acesso à terra para as pessoas escravizadas que, quando se tornassem livres. Aí toda a bancada ruralista... Opa, já havia bancada ruralista naquela época, Mauro? Já. Já havia? O pessoal já fazia CPI do MST naquela época? Pois essa bancada toda se levanta contra e nas vozes de figuras como Salles, não é Salles, não, desculpe, é Souza Carvalho. Uhum. Eu só troquei aqui
a continuação, mas é Souza Carvalho. Nas palavras dele, o suplício da Constituição, uma falta de fé e de escrúpulo, um verdadeiro roubo, a naturalização do comunismo, o suicídio na nação. Era o que significava esse projeto Dantas, que visava oferecer terras para a população escravizada na medida em que ela fosse libertada. Quando a princesa Isabel, Mauro, sancionar a Lei Áurea, né, declara extinta a escravidão no território brasileiro, ela acrescenta um parágrafo: revogam-se todas as disposições em contrário. Estas disposições em contrário, Mauro, incluíam justamente este item do projeto Dantas, que era a concessão de terras para as populações agora libertadas. Perfeito. Porque isso seria comunismo. Isso seria comunismo. Enfim, eu poderia continuar aqui citando vários outros exemplos que mostram que mexer na estrutura fundiária brasileira, por pouco que fosse, estava diretamente associada à ideia de comunismo. E pessoas que, de alguma forma, apregoassem aquilo que, por exemplo, André Rebouças, uma figura importante da política brasileira nessa segunda metade do século XIX, ele chamava de democratização rural. Aquilo que nós hoje chamamos de reforma agrária. Ele chamava de democratização rural. Isso tinha que ser impedido de todas as formas, porque era expressão do mais claro, do mais evidente comunismo, algo fantasmagórico que um Brasil cristão, obediente às leis de Deus e ancorado, como dizia lá o José de Alencar, ancorado nessas duas fibras sociais, a liberdade e a propriedade. Acho que o José de Alencar devia ser do PL, né? Liberdade e propriedade. Então, que diferença entre ele e Machado? José de Alencar e Machado de Assis são contemporâneos. José de Alencar é apenas 10 anos mais velho que Machado. Que diferença entre eles, né? Absoluta, absoluta. Né? E a atuação parlamentar de José de Alencar, que é pouco conhecida, né? Ele foi parlamentar, foi senador, absolutamente... Que adjetivo a gente vai usar? Vexatório. Né? Contrasta com o brilho da sua escrita, né? Razão pela qual ele é justamente reconhecido, né? no país. Mas a sua atuação como político na defesa dos interesses mais abjetos, mais retrógrados, mais autoritários, né? É uma coisa que surpreende muita gente. Surpreende muita gente. Né? Bem, Mauro, mas o que Antônio Conselheiro tem a ver com isso? O que ele tem a ver com isso? A gente precisaria perguntar a dois intelectuais, pelo menos, que disseram isso dele. Nina Rodrigues e o Barão de Jeremoabo. O médico e o latifundiário. Mas esse conceito não chegou a eles assim, caído do céu. Você tem uma construção de significado, né, que justamente essas referências que eu trouxe, né, procuraram, né, ilustrar. Né? Por outro lado, Mauro, Antônio Conselheiro, ele tem, da vida dele, que é muito pouco conhecido em vários detalhes importantes, pelo menos duas referências, né, que vale a pena mencionar aqui. Uma delas é de que notícias esparsas dão conta de que Antônio Conselheiro tinha, nas suas andanças pelo sertão, antes mesmo de estabelecer-se no Belo Monte, ou de constituir o Belo Monte com o seu séquito,
ele tinha um olhar todo atento, todo particular, com pessoas que estavam no mundo da escravidão. As notícias não são muito seguras, mas o professor Calazans fala disso. Há notícias esparsas dando conta de que o conselheiro era muito atento ao sofrimento de gente que morava em senzalas, ou pessoas que vinham de quilombos escutá-lo, né? E aí vinham de maneira cuidadosa, clandestina, cautelosa. Então, as notícias são vagas, mas a gente tem elementos, né, que apontam neste sentido. A outra coisa, e esta está registrada num dos volumes que o conselheiro deixou escritos, o segundo volume, um caderno de anotações que ele produziu no ano da guerra, 1897. Ele desenvolve, Mauro, um argumento. Esse, né? Não, esse é o primeiro caderno. Esse é o primeiro. É o segundo. Desculpa. É o caderno que foi editado por Ataliba Nogueira. Exato, isso que eu ia falar, pela Ataliba, né? Isso, exatamente. É o caderno de 1897, enquanto este é o de 95. Né? Então, o caderno de 97, ele tem uma ponderação sobre a República, Mauro, em que ele se mostra muito agudo na análise ao sustentar, e isso está no Rio de Janeiro, frequentando os altos círculos da política, mas ele sustenta no argumento que a República foi proclamada porque a princesa Isabel tinha decretado a eliminação da escravidão. Esse é um argumento que o André Rebouças vai dizer. A República foi proclamada contra o 13 de maio. A República foi um golpe dos militares apoiados na força dos latifúndios, né, para impedir que se produzissem os avanços que até então não tinham sido realizados. A gente viu aí, né, com que custo a Lei Áurea e apenas a abolição foi assinada pela princesa Isabel, sem nenhum tipo de compensação, sem nenhum tipo de apoio para que essas pessoas pudessem refazer suas vidas. Antônio Conselheiro diz isso lá no texto dele, que a República foi proclamada contra os caminhos que a abolição, né, poderia produzir de vida nova para a população brasileira. Então, não é estranho, não é de se estranhar que tenha havido gente que associasse o conselheiro a esse ideário que soava comunista. Né? O simples e decisivo, fundamental, posicionar-se contra a escravidão, né, naqueles tempos, né, em que, né, tomar essa posição significava ser estigmatizado como se fosse comunista. Não à toa, Mauro, e com essa observação eu passo aos dois fulanos que me interessa comentar aqui com vocês, não à toa, nos idos de 1885, 86, portanto, antes da abolição, e antes da República, e antes do estabelecimento do Belo Monte, tanto o governo da província da Bahia, quanto a instituição eclesiástica representada pelo arcebispo da Bahia, tanto uma quanto outra, pretenderam internar Antônio Conselheiro numa instituição de alienados. E o que eram os alienados? Eram aqueles que nós hoje aprendemos a chamar, né? Ao longo do tempo aprendemos a chamar de loucos. Portadores de deficiência mental. Pessoas que precisam ser apartadas da vida social. E essas instituições, os modernos hospícios. Exatamente. E eles eram assim chamados.
Veja, Mauro, e quem nos acompanha, como a etimologia tem suas ironias, né? Porque a palavra hospício vem da mesma raiz que a palavra hospital, que, por sua vez, está associada à ideia de hospitalidade. Era tudo que um hospício não fazia. Nem pretendia fazer. A função era isolar a pessoa, excluí-la do convívio da sociedade. Claro, alguém que prega a igualdade das pessoas, né? Prega contra a escravidão, prega por vida digna e decente para as pessoas, que se ocupa daquela gente mal-aventurada, abandonada do sertão, não pode ser adequada à vida social, né? Então, vai para o hospício. E por que essa internação, Mauro, não aconteceu? Tentaram interná-lo no hospício do Rio de Janeiro, quando havia um hospício em Salvador. Por que tentaram no Rio de Janeiro, Mauro? Porque, muito simples, tratava-se de isolá-lo, de distanciá-lo do seu mundo, distanciá-lo da sua gente. O que evidencia ainda mais quais eram os efetivos propósitos da sua internação. O problema foi que a resposta da direção do Hospício Pedro II, o Hospital de Alienados do Rio de Janeiro, a resposta foi: falta vaga, não há vaga para internar o conselheiro. E é por conta deste detalhe que Euclides da Cunha, em Os Sertões, vai se expressar, alguns anos depois, dizendo que o conselheiro era alguém que tanto podia ter ido para o hospício como ter ido para a história. Para bom entendedor e entendedora, morto. Já que não foi para o hospício, foi para a história. E aí agora, já que ele não foi para o hospício em vida, será preciso colocá-lo no hospício mesmo que depois de morto. Perfeito. E aí a estigmatização dele como comunista, né, fará todo sentido, fará serviço para jogá-lo, né, no hospício da história. Nem que seja no hospício literário ou no hospício científico, pretensamente científico. Bem, Mauro, vamos lá. E eu vou pular aqui 10 anos e vou para o ano de 1897. 1897 é o ano em que está acontecendo a guerra para destruir o Belo Monte, cuja história já se fazia desde 93. Lembrando que nós estamos comemorando 130 anos este ano, né, do início do Belo Monte, da inauguração do Belo Monte. Mas as referências que me importam aqui na reflexão hoje são do ano da guerra. Então, a guerra começou no final de 96. Uma tropa policial baiana, essa polícia, Mauro, que você tem denunciado, né, intensa e incisivamente, essa polícia, elogiada pelo governador, né? Pelo governador. Essa polícia especializada em matar gente foi tratar de enfrentar os conselheiristas e foi repelida. Isso em novembro de 96. Uma segunda expedição, da qual participaram também militares, rumou para o sertão em janeiro de 97. O combate foi mais pesado, mais intenso. Seja como for, a tropa precisou recuar. O grande latifundiário do pedaço, o barão de Jeremoabo, Cícero Dantas Martins, entendeu... Só fazer uma observação.
Diga, enquanto isso, toma uma água aqui. Porque o governador da Bahia, que cada dia me espanta mais, Jerônimo Rodrigues, mas que parece ser um digno sucessor de Rui Costa, ele falou com enorme orgulho, porque ele fez agora na semana passada, eu mostrei no Fórum Café, uma declaração, um depoimento, uma declaração de guerra em relação a um dos ícones do jornalismo brasileiro, o jornalista Caco Barcelos, que fez um Profissão Repórter focando. E não, o pessoal dizer que não é contra o PT, não, ele fez na Bahia e fez lá na Baixada Santista do nosso Antônio Inácio Greco, mostrando o quanto as polícias militares realizam chacinas e massacram as famílias de pessoas negras nas periferias. E aí ele vai discursar indignado, ele vai, inclusive, fazer como o Bolsonaro, ele incentiva a população baiana a ir para cima dos jornalistas, é um negócio criminoso. Então, claramente bolsonarista. E aí ele fala a nossa polícia militar, dos 200 anos da nossa polícia militar, dos quais nós nos orgulhamos. Esta polícia militar da qual Jerônimo Rodrigues se orgulha é a polícia militar que, ainda com o nome de Regimento Militar do Estado, mandou um batalhão de 278 homens para combater o conselheiro. E quando você passou essa matéria, Mauro, eu acompanhei o Fórum Café hoje. Quando você passou essa matéria, eu me lembrei, quando ele falou dos 200 anos, eu me lembrei do massacre da gente Malê. Também. Que daqui a 10 anos vai completar 200 anos. Então é essa polícia aí que foi elogiada. Né, que massacrou malês em Salvador, massacrou levantes populares pela Bahia esse tempo todo. Então, você sabe que anos atrás, uns 5 anos atrás, eu pesquisando, 5 ou 6 anos atrás, fui olhar o site da PM. Eu fui um idiota de não ter feito o registro. O site da Polícia Militar da Bahia, isso já no governo Rui Costa. Depois a coisa começou a espalhar, eles apagaram. Mas o site da Polícia Militar era falando exatamente isso, de como a Polícia Militar da Bahia, fiel ao povo baiano, combateu Canudos e os malês. O orgulho de ter destroçado Canudos e os malês. Pois é. Enfim, é disso que se trata. Né? É disso que se trata. Pois muito bem, Mauro. O Barão de Jeremoabo, ele entendeu que essas derrotas das tropas policiais enviadas pelo governo baiano se deveu ao fato de que o próprio governo estava, de alguma maneira, querendo usar o Belo Monte conselheirista como um fator de desestabilização daquela região controlada coronelisticamente pelo barão. Então, ele teria mandado forças policiais em número insuficiente. A gente comentou isso quando tratou do fenômeno de Maceté. O mesmo argumento. Né? As forças não teriam sido em grande número, justamente só para dar a impressão de que estava havendo a repressão, mas havia um interesse político na manutenção do Belo Monte, porque isso desestabilizaria o poder político do barão naquela região. Por outro lado, o próprio governo, esse era o argumento do barão contra o governo. Já o governo dizia que as tropas policiais estavam sendo derrotadas porque o barão apoiava o Belo Monte e era amigo do conselheiro. Veja, então, como o Belo Monte está no meio desse fogo cruzado, né, que opõe ali duas alas da elite política baiana, né, em disputa. Bem, o Barão de Jeremoabo não tinha nada de amizade com Antônio Conselheiro, muito menos com o Belo Monte. A gente vai ver já o texto. E ele consegue fazer com que o comando da repressão ao Belo Monte seja transferido do governo do Estado para o governo federal. E para tal será convocada a expedição, a chamada Expedição Moreira César. E é nessa época que aparece pela primeira vez, pelo menos até onde eu encontrei,
a referência de que o Belo Monte seria um lugar onde se praticava o comunismo. Isso aparece numa matéria jornalística num jornal da capital, chamado O País. E a pessoa que manda a notícia teria passado lá pela região e dizia aqui: sertanejos fanáticos pelos interesses que para ali se dirigiam acreditando na ideia do comunismo tão apregoada pelo conselheiro. Então, veja aí de novo, né? O tema Belo Monte é transferido quanto à sua competência para o Rio de Janeiro, e nessa hora aparece no jornal uma denúncia de que se trataria ali de um povoado cuja prática seria uma prática comunista, ou um povoado motivado pela ideia do comunismo. E aí a matéria vai dizer que o MST... Não, desculpa, eu já ia falando do MST. Então, os conselheiristas invadiam fazendas nas regiões, saqueavam as fazendas, enfim, todo alarde. Parece uma sessão da CPMI do MST, ou contra o MST, só que registrada em jornal. Bem, Mauro, nessa época, justamente, o Cícero Dantas Martins, o barão de Jeremoabo, escreve um texto que ele manda para o Jornal da Bahia, em que ele se defende da acusação de ser amigo do conselheiro, dizendo que não é, ataca o governador, denunciando que para ele era essa política de morder e assoprar o conselheirismo, e apostando suas fichas na intervenção militar que viria do Rio de Janeiro. No fim das contas, Mauro, esse é um texto de mais difícil acesso, mas, enfim, eu coloquei uma referência para o pessoal, caso alguém tenha interesse de ir atrás. É uma carta publicada em 2 números de um jornal lá de Salvador. E ele soma aos argumentos que, em geral, se utilizavam contra o conselheiro, que ele seria um charlatão, que ele seria um fanático, que ele seria um subversivo, mas subversivo genérico, ele seria portador de alguma doença mental, ele seria um herege, a massa que o acompanhava seria crédula, supersticiosa, fanática, afeita ao crime. Então, eram palavras que, em geral, se usavam, né, para descaracterizar tanto o Antônio Conselheiro quanto as pessoas que o seguiam. O barão de Jeremoabo acrescenta mais uma. Ali, no Belo Monte, se pratica o comunismo. Ele usa essa palavra comunismo, Mauro, 2 vezes no texto apenas. Mas justamente no final da primeira e da segunda parte do texto. Ou seja, como eu disse, o texto é publicado em 2 partes, num dia e em outro da edição do jornal. Mas ele quer induzir quem lê o texto a concluir que se trata de uma proposta comunista. O que está em jogo e que precisa ser erradicado de todas as formas, né, do solo brasileiro. E aí ele diz quais são os motivos pelos quais essa guerra tem que ser travada, essa destruição tem que ser perpetrada. Porque ele vai dizer: as minhas fazendas não tem mais quem trabalhe nelas. Ele diz isso explicitamente. Né? As pessoas não querem saber de trabalhar. Com a abolição do elemento servil, leia-se a Lei Áurea, e o Belo Monte, as minhas fazendas ficaram vazias. Diz ele, entre aspas, foi escasseando o trabalho agrícola e é atualmente com suma dificuldade que uma ou outra propriedade funciona, embora sem precisa regularidade. Que regularidade seria essa na cabeça do barão, né, Mauro? Que irregularidade seria essa? Ele diz no texto que as andanças do conselheiro, chamando as pessoas, convocando-as, convidando-as para as suas atividades, para as atividades que ele conduzia, que ele liderava, produziram a desorganização do trabalho e os efeitos da ociosidade acentuadamente se fizeram sentir. As pessoas preferiam viver
perambulando com o conselheiro, né, em torno das atividades que ele liderava, do que se submeter ao regime certamente desumano de trabalho análogo à escravidão, no mínimo, né, que seguramente era o regime nas fazendas do barão. E aí ele vai usar palavras desqualificadoras, tanto do conselheiro quanto do povo que o seguia. Então ele vai falar que o Belo Monte virou um reduto inexpugnável de desertores, ladrões e assassinos deste estado e dos limítrofes. E ele termina essa primeira parte do texto dizendo o quê? A credulidade no maior auge de exaltação e a esperança de terem parte nos bens alheios, olha a questão da propriedade, levava o povo do conselheirista à prática de atos de perversidade contra quantos não fossem filiados à seita do fanatismo e comunismo. Bom, ele chegou onde ele queria. E aí ele pode terminar a primeira parte do artigo e deixar as pessoas esperando a segunda parte, que viria na edição do jornal do dia seguinte. E aí ele vai contar alguns lances dos conflitos que estão acontecendo, e ele, se encaminhando para o final desta segunda parte, ele vai dizer assim, ele que era acusado de ser protetor do conselheiro, amigo do conselheiro, né? Aí ele diz assim, protetor do conselheiro? Eu, um dos alvos mais salientes de sua cólera? Estou esperando a todo momento a devastação de minha propriedade e a partilha das mesmas aos subchefes da seita, cuja doutrina é o comunismo. Protetor do conselheiro, eu, que na pessoa de minhas queridas sobrinhas, lamento com profundo sentimento a destruição das fazendas tais e tais pertencentes a elas. De novo, seita cuja doutrina é o comunismo. E diante disso, Mauro, não há dúvidas, é preciso terra arrasada. Não à toa, o barão de Jeremoabo e seus comparsas, leia-se, fazendeiros compadres dele, serão os que darão o maior apoio para que, finalmente, a expedição militar, comandada pelo general Arthur Oscar, consiga o feito tão desejado, que será a destruição do povoado, e as pessoas possam, depois da destruição, render homenagens ao barão, entre aspas, felicitando, entre aspas, pelo arrasamento de Canudos com a morte do conselheiro. Fechado. Então, em nome do combate ao comunismo, destrua-se o Belo Monte. Destrua-se o Belo Monte. E assim se fez. Em nome do combate ao comunismo. Mas não bastava, Mauro. Não bastava. Era necessário que a destruição adquirisse a sua completude. Então, no dia da destruição, do combate final, 5 de outubro de 1897, ao não se achar nem a pessoa, nem o cadáver de Antônio Conselheiro, o general Arthur Oscar ordenou que se fizessem buscas, né? Agora que ele soube que o conselheiro tinha morrido cerca de 15 dias antes. Se fizessem buscas para que o cadáver do conselheiro fosse encontrado. Foram feitas as buscas, não foi encontrado o cadáver, foram encontrados os 2 cadernos, né, aos quais a gente já fez várias referências aqui. E, a uma certa altura, é o que dizem as fontes não ouvidas pela imprensa oficial, as memórias indígenas, memórias de gente moradora no sertão, encontrou-se um cadáver de um homem barbudo, enfim, com uma idade aproximada àquela que seria do conselheiro, e se tomou aquela pessoa como sendo o próprio. O que se fez foi desenterrar o cadáver, limpar o cadáver, vesti-lo com uma túnica, fotografá-lo, essa foto é bastante famosa, né?
e depois cortaram-lhe a cabeça. Cortaram, portanto, Mauro, como diz aqui o título do livro que eu escrevi com Tassiana, cortaram a cabeça do cabeça. Então, a palavra tem que ser entendida tanto no masculino quanto no feminino. Perfeito. Cortaram a cabeça do cabeça. E levaram esta cabeça do cabeça, ou esta cabeça que supostamente seria a do cabeça, pura fake news, só que tudo indica, para ser analisada pelo mais renomado médico que atuava na Faculdade de Medicina de Salvador, né? O médico Nina Rodrigues. Na capa do nosso vídeo, desse nosso encontro, justamente estava uma notícia de jornal dando conta disso, né? De que a cabeça tinha sido levada e que em breve seria analisada, né? No sentido de que, como diz lá, Mauro, vou pegar aqui a expressão, sim, esta relíquia certamente será submetida a rigoroso exame médico legal, a fim de que a ciência possa esclarecer a causa da aberração mental que tantos males causou à Bahia e ao país inteiro. Esse está aqui, é esse texto que está aqui, né? Está na capa de hoje. Exatamente. Mas fez um alarde em relação a isso, Mauro. Não foi só esse jornal que deu essa notícia, não. A informação sobre o deslocamento deste crânio, né, foi alguma coisa noticiada em vários jornais do país. Foi um acontecimento, um efetivo acontecimento, né? Bem, a quem foi confiada esta tarefa tão politicamente decisiva e tão nobre e tão salvadora e tão redentora dos brios do patriotismo, né? Justamente a este médico, Nina Rodrigues. Mauro, que àquela altura, e eu estou falando aqui do final de outubro de 97, portanto 20 dias depois, né, do término da guerra, já tinha terminado um artigo que sairia publicado no dia 1º de novembro, com o título, Mauro, vamos ver se dá para o pessoal ver aqui. A loucura epidêmica de Canudos. Exatamente. Uhum. Este artigo, Mauro, Nina Rodrigues escreve em Salvador a partir das notícias que ele recebeu, que ele lia nos jornais. E provavelmente isso aqui é mérito da investigação de Tassiana. Eu quero insistir aqui que o núcleo do argumento deste livro, né, é a fina análise, né, a que Tassiana submete, né, essa produção, né, de Nina Rodrigues. Então, a partir de informações que tinham sido veiculadas na imprensa por alguém que havia conhecido o conselheiro em tempos anteriores e do qual não tinha uma boa imagem. E que já sugeria, quando o Belo Monte existia, que talvez um exame craniométrico, seguindo os moldes estabelecidos por um tal cientista de sobrenome Lombroso, daria conta de explicar o fenômeno, a patologia de que o conselheiro teria portador. Um fulano chamado João Brígido, um cearense como o conselheiro. Bem, o Nina Rodrigues escreve, Mauro, este texto falando, portanto, de uma loucura epidêmica. Ele vai falar que no Belo Monte você tem a expressão num polo e no outro. A loucura do líder e a loucura da gente liderada.
De Antônio Conselheiro, ele diz, ele é simplesmente um louco. E da Massa, ele diz, ela era portadora de uma loucura epidêmica. Daí o título. Basicamente, Mauro, o Nina escreve o texto com a gente de orelhada. Ele vai pegando dados aqui e ali. Ele cita os autores, né, para mostrar-se bem informado academicamente, mas cita de maneira inadequada. Às vezes cita apenas o nome, não cita a obra, não cita a referência. Ele cita mais para dizer que está em contato com a nata do pensamento científico da época, do que seria a nata do pensamento científico da época, ou do que se pretendia, do que chegava aqui como sendo a nata do pensamento científico da época. Mas ele faz suposições o tempo todo. O tempo todo. Ele vai dizer, Mauro, que o Conselheiro era um caso evidente de psicose progressiva, primitiva e crônica, que se teria manifestado em 3 etapas. Primeiro, a hipocondria que certamente se deu no íntimo do seu lar. E ele diz isso a partir do absolutamente desconhecido a ele, porque ele mesmo, Nina, diz, essa hipocondria não tive possibilidades de comprovar. Então ele chuta, simplesmente chuta. Então, essa psicose progressiva manifestada nessa hipocondria, no íntimo do lar. Depois, na megalomania demonstrada pela encarnação da alcunha de Bom Jesus Conselheiro, que lhe fora atribuída por seus seguidores. Então, ele se identificou com o próprio Jesus, e isso seria expressão de megalomania, portanto, de uma segunda etapa desta psicose progressiva. Em terceiro lugar, esta psicose progressiva se manifestaria no delírio de perseguição manifestado em sua reação contra o regime republicano. Então, ele constrói, né, este argumento para sustentar uma psicose progressiva, primitiva e crônica. E, com isso, Nina procura dar corpo a uma ideia que já se espalhara, a gente já comentou isso aqui antes, de que o Conselheiro seria portador de alguma patologia que o faria merecer como destino o hospício, algo que não havia acontecido apenas por falta de vagas. Mas, Mauro, ele vai dizer que nessa progressividade psicótica, né, o Conselheiro produz um efeito danoso não só para si, mas para o sertão no qual ele atua. Por quê? E aqui é uma outra passagem do texto dele. Antônio Conselheiro anormaliza, insisto nesse verbo, isso é um verbo dele. Antônio Conselheiro anormaliza extraordinariamente a vida pacífica das populações agrícola e criadora da província, distraindo-as das suas preocupações habituais para uma vida errante e de comunismo. Chegamos de novo. De novo. Chegamos. Os dois agora se dão as mãos. Só que vejam que enquanto o argumento do Barão de Jeremoabo é um argumento relativo aos seus interesses imediatos, desculpe, não, claro. Em sua visão de mundo baseada na estrutura do latifúndio, o Nina Rodrigues tem uma pretensão de dar um caráter científico à sua visão, ao seu entendimento. Mas, no fim das contas, ele vai sustentar a loucura do comunismo na base da mesma coisa que criava o desconforto do barão. A vida errante e o comunismo. Isso significava uma anormalização da vida pacífica das populações sertanejas.
Mauro, qual era a vida pacífica das populações do sertanejo, da gente sertaneja entregue à própria sorte? Submetida a trabalho análogo à escravidão, quando não trabalho escravo. Então, e depois ele vai dizer que o problema do comunismo do conselheiro é que o conselheiro, tratava de convencer que gente mais abastada cedesse dos seus recursos em favor dos menos protegidos. Olha que loucura, Mauro. Olha que loucura. Que pessoas mais bem situadas socialmente, pessoas mais abastadas, cedessem dos seus recursos em prol dos menos protegidos. Que coisa horrível! Que coisa alarmante! Um cara desse tem que ir para o hospício. Temos que destruir este cabeça. E depois de destruído este cabeça, vamos destruir esta cabeça. É o serviço a que Nina está efetivamente se prestando. Né? Mauro, a expressão mais acabada da loucura do conselheiro, sabe qual foi, segundo Nina? Leio. A conduta de Antônio Conselheiro mantendo-se até a morte no seu posto, quando lhe teria sido facílimo retirar-se de Canudos para um ponto mais estratégico, é a confirmação final da sua loucura na execução integral do papel do bom Jesus Conselheiro, que lhe havia imposto a transformação da personalidade do seu delírio crônico. Em outras palavras, ter mantido a resistência contra o exército, contra a repressão, ter mantido a luta para manter o Belo Monte em pé, foi a consumação da loucura do conselheiro. Bem, Tassiana... A consecução do crime. Como? A consecução do crime no Brasil, de sempre, que é lutar pelos direitos, né? Pois é. E isto é loucura. Uhum. Isso é loucura. Quer dizer, louco é o conselheiro porque vai à frente e contesta com sua gente aquele modo de organização da vida, da sociedade, centrado na escravidão, né? Na destituição dos direitos, na destituição da dignidade, da morte de gente que pode ser largada, etc, etc. Ele é louco por conta disso. Uhum. Né? Ele é louco por conta disso. E nesse contexto é importante aí a análise que Tassiana faz. Né? Eu não me canso aqui de apontar isso, porque penso que essa é a grande contribuição, né, que esse título, enfim, né, oferece, é de mostrar como, nesse contexto, Mauro, o tema da loucura ele é patologizado. Né? E ele é transformado por este caminho num modo de estigmatizar e de excluir pessoas, quando não de submetê-las a esse estigma da doença mental que precisará ser medicalizada. E aí nós vamos já para o século XX e toda a indústria farmacológica e a psiquiatria refém dessa indústria farmacêutica, etc, etc, etc. Naquele tempo, né, a instituição do hospício já fazia a primeira parte do serviço, né, que era colocar fora, excluir, eliminar, no caso, um cabeça. Né? Alguém que, à frente do seu tempo, né, pensando alternativamente à ordem estabelecida, né, sonha e faz acontecer uma terra em que corre um rio de leite e os barrancos são de cuscuz de milho, nos dizeres da população indígena, né, que vivia esta utopia, fazia esta utopia acontecer. Então,
É importante que a gente pense aqui na politização, patologização do termo loucura. Perfeito. Perfeito. A administração da loucura. Né? Um tema muito caro, a gente sabe, ao filósofo francês, né, Michel Foucault. Uhum. Você tem que vigiar, você tem que punir, você tem que excluir. O hospício, né, se presta justamente a isso. Uhum. Agora, Mauro, e aí eu sei que nós estamos avançando no tema, mas eu não posso deixar de mencionar ainda um outro elemento dessa construção. Quando o Nina Rodrigues termina de escrever esse texto, manda para a editora, chega para ele o tal crânio. Então, é importante que a gente entenda que todo o diagnóstico que o Nina Rodrigues fez neste primeiro texto, ele o fez sem base em nada, a não ser notícias publicadas em jornal e informações que ele recebeu aqui e ali. E aí achar que esse fulano merece o reconhecimento de cientista. Quando ele recebe o crânio para ser analisado, ele já tem o resultado de antemão. O resultado da loucura do conselheiro já tinha sido exposto no artigo que ele tinha mandado para a revista para ser publicado. É óbvio que ele não vai poder rever o diagnóstico feito. Seja como for, Mauro, ele vai produzir um outro artigo que agora receberá o seguinte nome. Opa! Fala. Não estou conseguindo mostrar aqui. Por quê? Dá para ver? Dá. Deixa eu ver. Pera, vida. Não, A vida. loucura das Isso. multidões. A loucura das multidões. Isso aí. A loucura das multidões. Mauro, esse artigo ele vai publicar em 1901. E assim como o anterior, numa renomada revista científica francesa. Olha como o cara era chique. E nesse caso aqui, Mauro, ele estuda não só o caso Antônio Conselheiro, mas ele estuda o caso também de outras lideranças que tinham uma característica comum. Eram lideranças religiosas. Não é à toa que o título francês desse segundo artigo não era a loucura das multidões, mas era epidemia de loucura religiosa no Brasil. Loucura religiosa. E aqui, Mauro, ele vai tratar de estudar essas outras lideranças, às quais eu não vou fazer referência. Ambos os artigos estão publicados nesta coletânea. Está aqui. Essa é de mais fácil acesso. Publicada pela editora do Senado. Um volume que acabou sendo chamado As Coletividades Anormais. Vejam o título, As Coletividades Anormais. Mas neste segundo artigo, Mauro, ele apresenta exatamente uma explicação do crânio do conselheiro submetido a um exame métrico. Então, mede-se o comprimento, a largura, a altura, o volume, enfim, todas as medições para concluir, Mauro, que o crânio do conselheiro era um crânio normal. Ele diz assim, é um crânio normal. Porque a ideia era de que, Mauro? Baseado nas teorias deste Cesare Lombroso, o formato do crânio era capaz de indicar, por exemplo, a predisposição de alguém à prática do crime. Ou o formato do crânio permitiria a afirmação da superioridade ou da inferioridade de uma raça em relação a outra. Ou ainda, o formato do crânio poderia permitir a identificação de um tipo ou outro de insanidade mental, de doença mental. Então, vocês imaginem todos os tipos de racismo, né, e de sustentações
pseudocientíficas de práticas racistas. O crânio do conselheiro, o Nina vai dizer, é um crânio normal, mas é o crânio de um mestiço. É um crânio normal para um mestiço. E a teoria que circulava na época, muito em voga, né, era de que a mestiçagem era degeneradora. Portanto, a normalidade do crânio do conselheiro não era um álibi, não era uma desculpa, não era algo que o pudesse salvar. Era normal na sua condição de mestiço. Ou seja, de alguém não branco. No fim das contas, era disso que se tratava. Né? E, portanto, a minha sustentação, diz o Nina, a minha sustentação anterior de que nós estamos diante de alguém portador de uma demência, né? Um simples louco, como ele disse no artigo anterior, acabava por se sustentar. Né? Bem, Mauro, eu avancei um pouco no nosso tempo, mas eu achei que o percurso era importante, que nós o fizéssemos por inteiro, para poder concluir com duas observações. Primeiro, Euclides da Cunha recebe tudo isso e, de alguma maneira, o traduz no capítulo 4 e no capítulo 5, na parte 2 de Os Sertões. O coração do livro, que deverá ser objeto da nossa conversa derradeira nessa nossa série em 4 episódios. 4. É isso que eu ia dizer. 4 episódios. Então, o título do próximo é Antônio Conselheiro e o Belo Monte, apesar de Euclides da Cunha e Os Sertões. Eu gosto do Pedro. Pedro é que nem eu. Não tem receio de confusão, não tem receio de confrontar o estabelecido, o establishment. Pois é, que Euclides recebe isso de Nina. A gente não sabe direito se ele leu esse segundo artigo, porque foi publicado em Paris, enfim, mas de alguma maneira ele ficou sabendo dos resultados. Né? E a segunda coisa importante é que, e isso mais uma vez eu devo aqui aos meus diálogos intensos e constantes e as discussões que travo aqui quase cotidianamente sobre esses temas com Tassiana, minha linda. O Nina se dizia leitor dos cientistas mais renomados, pois ele era contemporâneo de um fulano chamado Freud, que ele não conheceu, mas um amigo dele, amigo e concorrente e às vezes adversário dele, chamado Juliano Moreira, também alguém muito envolvido com essas questões com que o Nina se envolvia. Juliano Moreira foi o primeiro interlocutor brasileiro de Freud. De Freud. Que legal. Pois é. E Freud tem toda uma outra maneira e tem todo um outro caminho, né, de fazer aquilo que, aqui no título da nossa obra, a gente chama de o resgate do cabeça. O resgate do cabeça na relação com as massas. E não tomar as massas como amorfas ou como feitas todas do mesmo material. Não. As massas são feitas de pessoas, de sujeitos singulares. Né? E essa relação tem graus de sofisticação, de fineza, tem linhas, tem meandros que o Nina nem de longe consegue suspeitar. Aliás, Euclides, baseado em Nina, cita autores que depois o Lacan vai chamar de imbecis. Ou seja, Nina e mesmo Euclides acabam por se servir de inventos pretensamente científicos, pseudocientíficos, que estavam a serviço daquilo que de mais reacionário, de mais retrógrado, de mais autoritário era produzido numa Europa que temia o comunismo, que temia as massas, que temia a Comuna de Paris, que vai temer, né, as massas e os sovietes alguns anos depois. Né? E precisa combater essas massas com todos os recursos.
Bem, esses recursos serviram para a estigmatização do conselheiro como comunista e louco. Comunista, portanto, louco. Louco e comunista, comunista e louco. E com isso, bem, o episódio Belo Monte ganha o seu devido lugar, eventualmente numa nota de rodapé sobre eventos que a gente espera que não se repitam, e se repetirem não devem ser objeto de destaque ou muito menos de denúncia, e os líderes, as lideranças de movimentos como estes merecem, se não vão para o hospício em vida, vão para o hospício na memória post-mortem que se fará delas. A isso se prestou Nina, e a isso, de alguma maneira, literariamente muito articulada, se prestou Euclides da Cunha. A gente vai tentar ver isso na nossa conversa de semana que vem. Pedro, eu fiquei ocupado aqui em parte do tempo te ouvindo e, ao mesmo tempo, buscando. Fiquei muito interrogado, porque a gente volta para essa questão da campanha contra Canudos. E juntei esse nosso encontro de hoje com a manhã de hoje, 21 de agosto de 2023, no qual fiquei muito impactado com o fato do governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do PT, ter reivindicado a íntegra dos 200 anos, na verdade, mais de 200 anos, da história da PM da Bahia como uma herança integral, uma herança da qual ele se orgulha. E aí, como eu disse, eu pesquisei anos atrás e achei muito espantoso na época, era governo Rui Costa, início do governo Rui Costa, acho que 2016, alguma coisa assim, 2017, e fui olhar o site da PM da Bahia e lá a PM se orgulhando do massacre de Canudos. Aí depois eu voltei a procurar, falei aqui, puxa, me arrependi de não ter feito um Ctrl-C, Ctrl-V na imagem para registrar. Aí falei, pera lá, o Pedro está falando aí, deixa eu dar uma olhadinha lá no site da PM da Bahia. Não é que eles tiraram por um problema de concepção histórica, ou histórico-ideológica, ou histórico-político-ideológica. Não, eles tiraram, acho que é só porque eles estavam ajeitando o site da PM da Bahia, e está lá, por incrível que pareça, no site da PM da Bahia, que está no ar neste instante, está escrito assim: a Polícia Militar da Bahia se prepara para a chegada do seu bicentenário. É verdade, ela vai fazer agora, daqui a 2 anos, 200 anos. Quando encerrará mais um capítulo da sua história repleta de lutas e glórias, orientada agora por esse plano estratégico, blá, 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 blá. Aí o segundo parágrafo é o que interessa. Seu nascedouro é datado de 17 de fevereiro de 1825, quando o então imperador Dom Pedro I manda organizar na Bahia um corpo de polícia. Prestem atenção. Pedro, olha isto. A partir daí, novas missões lhe foram atribuídas, prestando relevantes serviços à nação e ao Estado baiano, muitos deles contados nos livros de história, como na Revolta dos Malês, na Guerra do Paraguai, na Guerra de Canudos, na Sabinada, na Revolução de 1930, olha lá, na Revolta Comunista de 1935, nas campanhas contra o cangaço e tantas outras expedições, insurreições, revoluções e guerras que a centenária milícia de Bravos participou. Espantoso. Espantoso. Não é uma força a serviço da cidadania. É a serviço da repressão. E é espantoso que esta PM da Bahia, de Bahia governada há 16 anos pelo PT, afirme ser razão da sua glória a repressão a Canudos, quando o presidente da República se reivindica um conselheirista. A PM da Bahia, governada pelo PT há 16 anos, então tiveram 16 anos para poder fazer revisão dessa história, 16 anos. Se orgulhe de ter massacrado a Revolta dos Malês, que o presidente Lula, depois de assistir o seu curso, o nosso curso aqui, sobre a história do Brasil, Lula considera um dos pontos, talvez o ponto mais alto
da história das lutas do povo brasileiro. É chocante. Pois é. Pois é. É isso aí. É isso, meu caro. É lamentável. Lamentável ver a perene atualidade destas questões que a gente discute em relação a um passado de mais de um século, quase um século e meio, mas a atualidade é dramática. E é importante registrar o quanto a Guerra de Canudos é central na construção desta narrativa histórica da PM da Bahia, nesta narrativa histórica dos sertões, nessa narrativa histórica das classes dominantes brasileiras, sobre as quais nós vamos nos dobrar na próxima e última aula do curso Canudos 2023. É isso, né, Pedro? É isso. E aí, então, terminamos, né, Mauro, fazendo memória de Mãe Bernadette. Mãe Bernadette assassinada em seu terreiro, em seu quilombo, ela que é liderança do quilombo, de um dos quilombos da Bahia, assassinada na mesma semana em que, 40 anos antes, foi assassinada Margarida Maria Alves, que é uma referência nacional e internacional na luta pelos direitos das mulheres pobres, das mulheres do campo. O caso de Bernadette já é um caso internacional, a ONU está se dobrando sobre esse caso. Ela estava num programa de proteção a testemunhas do governo federal, que deveria ter sido executado pela Polícia Militar da Bahia, a gente viu no que deu, né? Não teve proteção nenhuma a ela, e foi assassinada com requintes de crueldade. Os netos estavam assistindo televisão com ela na sala, foram retirados da sala pelos assassinos, e aí mataram Mãe Bernadette. E olha que interessante, dramático, triste. O que está na origem da morte de Margarida Maria Alves? A luta pela terra. O que está na origem do assassinato de Mãe Bernadette? A luta pela terra do quilombo. É o Brasil, né? É o Brasil. E o Belo Monte de Antônio Conselheiro foi a expressão histórica, né, de um desses grandes momentos em que uma parcela do povo brasileiro pôde olhar para a terra e entendê-la como sua. É isso aí. Não pode. Gran finale, Pedro. Gran finale. Nós estamos então de volta aqui, segunda-feira que vem, dia 21 mais 7, dia 28, para encerrar nosso curso. Saudações, gente querida, boa semana para todo mundo, boa vida, boa caminhada. Paz e bem. Paz e bem, saudações, grande abraço a você, Mauro.